Fala, minha turma! Hoje vamos falar sobre o relatório gerencial que o HCTR11 divulgou na última terça-feira, dia 18. Tá fresquinho ainda. E pessoal, vale lembrar que eu não sou nenhum investidor profissional, sou um investidor comum que tá só aqui compartilhando a trajetória e os estudos com vocês, beleza? Eu me chamo Gabriel Barreto e esse é o canal Músico na Bolsa. Se você ainda não é inscrito no canal e quer continuar acompanhando a minha jornada rumo à liberdade financeira, se inscreva, clique em curtir e sem enrolação, bora pro vídeo! Já aqui no site do Investidor 10, que é o site que eu uso para acompanhar minha carteira, que inclusive eu sempre deixo o link fixado aqui nos comentários, para caso vocês queiram acompanhar minha carteira de perto. Hoje a gente vê que a cotação está em 28,53, a cotação do HCTR vem apanhando muito nos últimos dias. Apanhando não, vem sido espancada, pessoal, tá caindo muito a cotação da HCTR11. O dividend yield está em 14,77 nos últimos 12 meses, mas não se iluda com isso, né? O dividend yield tem ligação direta com a cotação, porque se a cotação ela tá baixa, o dividend yield fica mais alto, e se a cotação aumenta, o dividend yield também fica mais baixo, é proporcional isso, né? O P sobre VP está em 0,25, então significa que vamos supor que a cota custasse R$100, você estaria pagando R$25 pela cota que vale 100, então está muito desvalorizado, né? A gente vê aqui no gráfico dos últimos 5 anos que ele chegou a bater um topo aqui de R$100, e agora está nessa cotação de 28,53. Aqui embaixo mostra isso também, né? O valor patrimonial da cota está em R$113, a gente está pagando 28,53. Está bem defasado. Eu tenho acumulado aqui um total negativo de menos R$313 no HCTR11. É uma desvalorização muito grande, 42,3%. Então vamos aqui para o relatório gerencial de maio para ver o que está acontecendo, né? Aqui na primeira página que ele fala do objetivo do fundo, da taxa de administração do fundo, que é 0,21% do PL a mercado, taxa de gestão 0,99% ao ano do PL a mercado, e a taxa de performance, que é 10% sobre o QCD, a variação de 100% do CDI. Só que nesse momento a situação está tão feia que a HCTR nem pegando a taxa de performance tá, né? Nesse momento eles estão abrindo mão aí porque a situação tá crítica, pessoal. Aqui a gente vê os números, né? 32 centavos, que é o que foi distribuído no último mês, o que resulta em 1,03% mensal, né, em relação à cota de mercado. Só que quando foi feito esse relatório aqui, a cotação estava em 31,58. Então esse valor de dividendo mensal sobre o valor da cota, né, tá mais alto do que 1% hoje, né, porque a cota abaixou mais. Então aumentou esse dividend yield aqui. Dividend yield analisado de 13,04. O valor de mercado hoje está em 0,69 bilhão. Tá, pessoal? Tá caindo bastante, como eu falei lá. O valor patrimonial está em 2,5 bilhões, né? Olha o que ele vale e olha quanto ele está custando a mercado. A liquidez diária dele, média, continua alta, 2,31 milhões. Já aqui nessa página ele fala da tese de investimento, que ele já vem colocando esse texto aqui, esse gráfico nos últimos relatórios, que é explicando a tese de investimento dos fundos high yield, sobre como ele é voltado a investidores de perfil arrojado, porque ele é um perfil de fundo que tem uma volatilidade maior, porém com longo prazo você tem um prêmio maior também, né? Você tem uma rentabilidade maior. E aqui embaixo que é o que mais importa, né? O comentário do gestor. Em maio foi anunciada a distribuição de 32 centavos por cota, correspondente ao dividend yield de 1,03, com base na cota de fechamento ao mercado. Vale lembrar que a distribuição de rendimentos tem sido calculada com base no resultado de caixa apurado, uma vez que a diferença entre o resultado contábil desde o início do fundo e o acumulado das distribuições no mesmo período encontra-se no campo negativo. Enquanto essa restrição perdurar, a equipe de gestão focará nas alavancas para o incremento dos resultados recorrentes do fundo. No dia 8 de maio, ocorreu a Assembleia Geral de Titulares do CRI Gran Viver e em 28 de maio a AGT referente a renegociações do CRI Búzios Beach. E pessoal, isso aqui nada mais é do que mais carência, mais waivers, mais problema pra gente. E eu abri aqui, ó, e a gente vai ver que eles estavam debatendo nessa assembleia aqui o seguinte, de mudar a alteração da data de vencimento final do dia 18 de março de 2026 e dia 20 de março
de 2026 para 18 de setembro de 2031 e 22 de setembro de 2031. Então, o que era para vencer em daqui no máximo 2 anos, foi para daqui a 7 anos. Então, o caso aqui tá complicado também. Tá bem puxado essas questões dessas dívidas. A gente espera que as coisas comecem a melhorar, né? Tem mais assembleias para acontecer. Inclusive, agora em julho, vai ter a assembleia do GPK, do Gramados Parque. Inclusive, eles falam aqui também sobre a atualidade. O Rio Grande do Sul continua em estado de alerta devido às intensas chuvas que assolam o estado desde abril deste ano. Conforme mencionado em nosso relatório gerencial anterior, os esforços das empresas localizadas na região estão voltados prioritariamente em assistir a população, que foi duramente impactada pelo evento climático. Ainda que a estrutura dos empreendimentos não tenha sido afetada, tal fato impactará diretamente o turismo local, uma das principais fontes da sua economia. Com base nisso, executivos de grandes redes de parques e hotéis, inclusive dos grupos de nossa carteira, GPK e Wish, se encontraram com o ministro de Turismo no início de maio em Brasília para solicitar ações de recuperação, principalmente no que se refere ao destravamento do aeroporto de Vila Olívia, em Caxias do Sul, relevante acesso às cidades turísticas gaúchas. Então, pessoal, como eu estava falando aqui, né, vai ter essa assembleia mês que vem aí do GPK, e eu não estou muito otimista não, que a gente já vê que a situação lá no Sul está complicada. Então, se eles já vêm pedindo, né, mais waivers, toda vez, né, eles vêm pedindo mais tempo, então não acredito que seja agora que eles vão resolver pagar. Então, mais coisa para a gente esperar aí, né, pessoal? Já que na outra página a gente tem o DRE contábil, que a gente pode ver que o total de receita foi de 26.939.715, de CRI foi 24.435.007, de juros ele manteve aqui a mesma média do mês passado, de 19.229.111. Correção monetária caiu bastante, né, do que nos últimos meses. Imagino que isso aqui tem a ver com essa inflação também, né? Aí tá aqui em 5.205.896. Em FIIs foi positivo em 2.412.529. Dividendos eles ganharam 680.248. De negociação, eles devem ter vendido aqui alguma coisa que deu um total de 1.732.281. Outros, rendimentos de fundos de liquidez, 92.179. Total de despesa, pessoal. A taxa de gestão, 557.999. Taxa de administração, 123.349. E como eu disse para vocês lá no início, taxa de performance zero. Eles não vêm cobrado há um tempo. Taxa de escrituração, menos 3.296. E outras despesas, 87.857. Resultado contábil, então, total, 26.167.213, tendo um resultado contábil por cota de 1,18. Lembrando que não é esse resultado contábil que eles estão entregando. Eles estão entregando lucro caixa, tá, pessoal? Fluxo de caixa evidencia todas as entradas e saídas de caixa do fundo, sendo responsável por fornecer a liquidez necessária para efetuar a distribuição de dividendos, pagamentos de fornecedores e reinvestimentos. Nos CRIs a gente vê aqui que teve um positivo de 7.226.409, né? Mês passado tinha tido um negativo de 26 milhões, esse mês está com um positivo de 7 milhões. E aí foi de juros, 4.193.729, que manteve mais ou menos a média dos últimos meses, e a amortização de 3.032.679, que foi um pouquinho maior que os últimos 2 meses, né? Não teve prêmio de resgate antecipado, não teve compra e venda aqui de CRIs, né? Já que na parte de FIIs a gente tem um positivo de 158.282, dividendos de 680.248 do HCHG e uma compra aqui de 521.966, que é o dinheiro que eles colocaram aqui no HCST, né? Que é inclusive um valor que é complicado, né, pessoal? É bom por um lado porque termina logo de essas obras do projeto Cetim aqui, e quanto mais rápido acabar, mais rápido a gente tem retorno.
mas em contrapartida também é um dinheiro que todo mês fica saindo do fundo aí e a gente não vê a hora disso acabar. Esse mês foram 521, mês passado foi 780, 685, todo mês esse dinheiro saindo. Rendimento fundo caixa foi de 92.179, despesa 836,29, caixa sem distribuição 6.640.842, que deu um total aqui por cota de 30 centavos, e a distribuição divulgada foi de 7.066.945, e a distribuição foi de 32 centavos por cota. Vale lembrar, pessoal, que a distribuição é pelo lucro caixa e não pelo fluxo de caixa. Fluxo de caixa é só a entrada e saída do fundo, né? Porque aqui ele fala, ó, considerando o recebimento de PMTs do mês, acrescido de dividendos do HC, HG e accrual de aplicações líquidas, e com a dedução de despesas do veículo, o fundo gerou aproximadamente 32 centavos cota de resultado caixa. Ou seja, é lucro, pessoal. É depois disso aqui, ó, depois da dedução das despesas e tal, o fundo gerou 32 centavos por cota, tá bom? Aqui ele fala também do histórico de distribuição. A gente vê que ele tem mantido aqui essa linha, né, de 32, 34, que está mantendo mais ou menos essa média de valor. O que em relação à cotação atual não está um dividend yield ruim, mas assim como eu que tenho a cota há bastante tempo, vem acumulando um prejuízo muito grande. Eu posso ver aqui, ó, no site do Status Invest, que eu tenho aqui um prejuízo de menos R$313. Então é um prejuízo alto aqui. A gente vê que a rentabilidade em relação ao CDI, a rentabilidade da cota mais distribuições em relação ao CDI e a rentabilidade da cota patrimonial está bem mais alto, né? Por mais que essa queda toda ainda permanece bem alto no longo prazo. Vamos ver o que esse fundo vai fazer. Já aqui na parte da carteira, a gente vê que a gente tem 81% em fundos imobiliários, 8% em CRI e 0,6% em caixa. E eu particularmente acho esse caixa muito apertado para o tamanho do fundo. É um fundo de 2,5 bilhões, então se der algum problema grande, esse caixa não tanca, é muito pouco caixa, então eu acho que o fundo tem que se preocupar em ter um pouco mais de caixa também, apesar de tudo isso aí que está acontecendo, né? Senioridade, né, são as importâncias dos CRIs ali, né? O grau de confiança, digamos assim, mas isso aqui não está querendo dizer nada para a gente, vindo que a inadimplência tá vindo dos sêniors, então tá complicado. Indexador IPCA mais 10, GPM mais 11, Pré mais 10, CDI mais 4,6. Então a gente tem uma taxa média de inflação mais 10,20%, duration média de 2,85 anos, que eu acho uma duration média baixa, não sei se vai continuar assim com o tempo. Faixa de obras, faixa de vendas, né? Aqui tem a alocação por segmento, 44% em multipropriedade, 25% em hoteleiro, 11% de loteamento. Eu acho que essa parte de multipropriedades e hoteleiros é uma concentração muito grande. E tem a distribuição geográfica, né, pessoal? Que a gente vê aqui que uma parte muito grande é aqui no sul, onde está acontecendo esses problemas todos. Aqui a gente já vê o portfólio, que eu trouxe também o do mês passado para a gente fazer uma comparação de como que estão os ativos esse mês e o do mês passado. E a gente vê aqui, ó, mês passado tinha o Búzios Beach inadimplente, e aqui já está constando o Búzios Beach como adimplente, né, em dia. E aqui na segunda parte aqui, do mês passado, a gente vê que esse CRI Alta Vista estava inadimplente e esse mês agora ele está em dia. E aqui nos CRIs corporativos, esse mês a gente está tendo esse CRI Carvalho Hosken inadimplente, e no mês passado ele estava em dia. Então parece que alguns resolveram pagar, esse aqui não resolveu pagar, então parece que fica tudo numa balança aqui, né? Quando um não paga, outro paga, e fica nisso. E aqui eles colocaram em resumo de CRIs que em dia a gente só tem 18%, em carência de juros 75%, pessoal, é muita coisa, é muita gente aí devendo. E de inadimplente tem 7%, deu uma queda aqui em 1%, esse mês tem 7%, mês passado tinha 8%, né? Mas o que não deve ter significado muito, até porque esses CRIs que pagaram, ó, esse Alta Vista, por exemplo, aqui tem um PL de
deixa eu ver, de 0,2%. O Búzios Beach aqui tem um PL junto aqui de 0,6%. Então é 0,8% que pagou e aqui 0,4% que não pagou. Então só melhorou 0,4%, né? Nos fundos, aqui a gente tem o XBXO, que também não gera nada nesse momento para o HCTR. O Serra Verde também não gera nada. O HG é o único que está rendendo alguma coisa. O HCST também não está rendendo nada. Esses loteamentos também nada. E aqui o caixa, né? O caixa a gente vê que tem 14 milhões em caixa, que para esse fundo não é basicamente nada, que é esse aqui, ó, 0,6%. Aqui a gente só tem a negociação no secundário, a gente vê aqui cota de fechamento 31,16 em maio, mas a gente já viu que a cotação caiu, já está em 28,53. Então é acompanhar aí para ver o que vai desdobrar do HCTR11, né, pessoal? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E me diz aí embaixo o que vocês acham do HCTR, vocês acham que esse fundo ainda tem salvação? Ou vocês acham que HCTR não dá mais? Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!